rede aberta e as pessoas devem ter atenção que numa rede aberta não há coisas fechadas. Neste mundo onde nós produzimos cada vez mais informação sobre nós mesmos, a privacidade não existe, ou seja, é a mesma coisa que estarmos a viver em casa sem persianas e sem cortinas. Quando nós fazemos posts e fazemos cliques e fazemos determinado tipo de informações ou escolhas, estamos sempre a dar informação que é extremamente preciosa sobre nós próprios. A informação que nós produzimos no dia-a-dia tem um valor comercial mesmo. Segundo a segundo, minuto a minuto, a qualquer hora do dia, em Portugal ou noutro país, o que fazemos online, como fazemos, o que gostamos e até o que queremos esconder que gostamos, pode ser encontrado, recolhido e analisado. De cada vez que nos ligamos à internet, estamos a dar informação sobre nós próprios, sobre os nossos dados pessoais. Ao ligar à internet, o que nós estamos a dizer é que temos uma porta. Temos uma porta, essa porta tanto pode estar muito protegida como pode estar aberta, mas nós sabemos que conseguimos sempre derrubar essa porta, não é? Portanto, cada uma das ligações significa ou uma porta ou uma janela que nós temos em nossa casa e que estamos a ligá-la a este mundo digital. Luís Antunes, professor de Ciência dos Computadores da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, costuma dar o exemplo das aplicações dos telemóveis para falar da vulnerabilidade individual na exposição de dados. O maior risco, explica, são as aplicações gratuitas. Não existem aplicações gratuitas. Nós estamos a pagar essas aplicações. Não estamos a pagar em euros, numa moeda real, estamos a pagar com dados. O que é que significa? Essas aplicações que supostamente são gratuitas, se o cidadão vir, pedem acesso a um conjunto de dados que tenham valor comercial. Pedem acesso à nossa georreferenciação, pedem acesso, por exemplo, às nossas fotografias, pode ser. Contactos. Podem pedir acesso aos contactos. Há uma infinidade de acessos que estas apps pedem acesso e nós, inconscientemente, autorizamos a que elas acedam. Ao dar a permissão, por exemplo, da posição georreferenciada, significa que está a dar a possibilidade de todas estas entidades que são donas destas apps poderem seguir todo o seu perfil ao longo do dia, todo o seu comportamento ao longo do dia. Seguir o perfil pode, pasme-se, significar ter acesso a tudo o que fazemos com o telefone e também à nossa localização geográfica. Aquilo que está ali pode representar, por exemplo, o meu comportamento durante o dia. Acordo, estou em minha casa às 8h30, às 9h15 estou na escola dos meus filhos, ao meio-dia estou aqui na universidade e às 6h45 estou na atividade dos meus filhos. Este comportamento, e está provado cientificamente, que bastam 4 pontos ao longo do dia para nos isolar, para me isolar a mim, Luís Antunes, do meio da multidão. Chama-se pegada digital. É única e distingue-nos de todas as outras pessoas na utilização da internet. O boom digital, enfim, da maravilha da tecnologia, que hoje em dia toda a gente vive nesta euforia das redes sociais e dos motores de busca, na verdade vivem dos nossos dados. E há quem considere, inclusivamente, que os nossos dados são um ativo tão precioso que há quem já diga que é o novo crudo. E, portanto, tal como o petróleo, está a ser recolhido, tem que ser trabalhado. E depois, através de técnicas que se chamam de mineração de dados, data mining, é possível fazer criação de perfis, segmentação de mercado em termos de marketing e não só, enfim, depois outras utilizações menos claras. Por outras palavras, os nossos dados têm um valor comercial muito valioso. O bem que essas empresas possuem são os dados das pessoas. Então, como é que elas geram dinheiro com base nos nossos dados? Geram dinheiro vendendo publicidade direcionada. O que acontece muitas vezes é que sempre que nós estamos a navegar na internet, não é só aquele site que nós estamos a visitar que conhece a informação que nós estamos a tentar ler. Existem cookies. O que é que são cookies? São bocados de código, bocados de programas informáticos que os sites têm embutidos nele mesmo e que, por exemplo, eu ao visitar um site de uma determinada patologia, se esse site tiver um link lá, um ícone do Facebook, um ícone do LinkedIn, um ícone do Google e outros ícones, automaticamente todas estas empresas são notificadas que eu visitei aquele site e facilmente elas podem ir lá ver qual o conteúdo do site.
Ou seja, não é apenas a empresa do site que estamos a visitar que fica a saber dos nossos interesses, mas todas as outras empresas ligadas à da nossa primeira busca. Para perceber melhor o que isto significa, há um programa informático que mostra o que está por trás de cada pesquisa. Usando o Lightbeam, podemos ver, por exemplo, que quando visitamos o site do New York Times, uma série de outras empresas recebem a notificação de que lá estivemos. Se continuarmos dentro do site do New York Times e abrirmos artigos específicos, o número de empresas que sabem que lá estivemos aumenta. Se sairmos deste site e abrirmos outros jornais online, a árvore de empresas que são notificadas da nossa navegação vai crescendo. Ao final de um dia, são muitas empresas online com conhecimento dos nossos interesses públicos e privados. Muitas destas empresas são de tratamento de dados. Estas que estão aqui à volta todas são estes que estão aqui. DoubleClick, esta é uma das mais famosas também, esta farta-se de agregar dados, doubleclick.net. Existem empresas que basicamente são agregadores de dados, porque estes dados têm, como falamos, têm muito valor, quer para seguradoras, quer para banco, quer para empresas que queiram fazer ações comerciais dirigidas para um determinado público-alvo. A RevShare é uma empresa portuguesa de marketing digital, trabalha com grandes marcas nacionais e estrangeiras para lhes encontrar clientes. Fazemos um passatempos ou algo que faça com que as pessoas se interessem pelo produto ou serviço que estamos a divulgar. E é preciso encontrar as pessoas certas que de facto vão estar interessadas nesse produto ou serviço. E como é que as encontram? Enfim, estudando os comportamentos das pessoas, indo buscar bases de dados onde essas pessoas constem e constem porque quiseram constar. Quando visitamos, online ou pessoalmente, uma marca que vende um produto e damos, por exemplo, o nosso e-mail, ou código postal, ou número de telefone, estamos a permitir que esses dados sejam guardados por essa marca. Segundo a Lei de Proteção de Dados, é necessário o nosso consentimento expresso para uma marca guardar esses dados e voltar a procurar-nos numa campanha de marketing futura. Eu tenho o direito a ser informado quem é o responsável por me estar a pedir, quem é a empresa, quem é a entidade que é responsável por me estar a pedir aqueles dados, que nós chamamos o responsável pelo tratamento dos dados, qual é o fim para que me está a pedir os dados, quais são os dados obrigatórios que eu tenho que dar e quais são os facultativos, e como é que eu posso exercer outros direitos associados, que é o direito de acesso ou de retificação dos meus dados. As pessoas têm então o direito a saber a que bases de dados pertencem e como podem retificar esses dados ou sair dessa base. Mas será que sabem? As pessoas, quando dão os seus dados, dão, por exemplo, num contrato para a prestação de um serviço, no âmbito de uma gestão de clientes, por exemplo. Querem comprar uma coisa e dão os dados delas de contacto, etc. Coisa diferente é a empresa, além desses dados, que me permite pôr umas compras em casa, por exemplo, o contacto e o cartão de crédito para debitar, ou a morada, etc. Além disso, se houver, por exemplo, um tratamento sobre as compras que eu fiz, que tipo de compras eu faço mais disto, faço mais daquilo, quanto dinheiro gasto, este tipo de tratamento é um tratamento adicional, que é um tratamento que vai para lá do que é necessário para prestar o serviço. E a pessoa, nesse caso, tem de ser informada? Tem que ser informada e tem que consentir, e a comissão também. Usar uma base de dados de clientes para os abordar no futuro é uma prática comum de muitas empresas registadas na internet e a base do chamado comércio eletrónico. Empresas de marketing digital, como a RevShare, utilizam estas ferramentas para o negócio. O que a RevShare faz é montar campanhas para essas marcas, para esses parceiros, sendo que não fica com os dados para si. Comunicamos com essas pessoas, isto chama-se email marketing, por essa via. Comunicamos também com as pessoas, estando presentes em mecanismos que se chama de search, por exemplo, de procura, o Google, o Yahoo ou o Bing, depois depende um bocadinho dos países. As pessoas continuamente estão à procura de informação online e isto permite-nos chegar a elas e propor-lhes as tais ofertas, as campanhas que nós chamamos, com produtos ou serviços.
De cada vez que partilhamos os nossos dados pessoais online, estamos a expor-nos à invasão da nossa privacidade, mas também à fraude. O cibercrime cresceu 12% em Portugal no ano de 2015. A burla informática está no topo das queixas que a Polícia Judiciária investiga atualmente. Temos um crime de acesso ilegítimo e burla informática, normalmente associado ao chamado phishing ou acesso ilegítimo a contas bancárias. Essa é uma fatia grande de criminalidade que chega à Polícia Judiciária. Temos também um conjunto vasto de burlas informáticas, em que naturalmente tem uma motivação económica, uma motivação patrimonial. Combater a fraude nos pagamentos é o modelo de negócio da Fidzai, uma empresa portuguesa que nasceu em Coimbra em 2009 e que tem crescido 300% ao ano. Os maiores clientes da Fidzai são bancos americanos. Um dos bancos com que trabalhamos nos Estados Unidos tem mais de 40 milhões de clientes. Outro cliente também nos Estados Unidos é o maior processador de pagamentos do mundo, é a First Data. Eles processam quase 2 trilhões de dólares por ano, tem mais de 100 milhões de cartões, já são números muito elevados. Desenvolveram um software que identifica a fraude menos de um segundo depois do pagamento. Atuam em todo o tipo de plataformas. Sempre que faz um pagamento ou uma compra, tanto online ou no mundo físico, num multibanco ou num ponto de pagamento, portanto, mete o cartão, mete o PIN, faz OK. Depois há uma série de validações. Validam se o cartão está certo, se a data de expiração não está certa, se tem dinheiro disponível na conta. E uma das validações que é feita é se é fraude ou não é fraude. E nós fazemos isso em cerca de 3 milissegundos, que é para não incomodar o cliente, que nem se nota, é assim, instantinho. Pedro Bizarro é um dos cofundadores da Fidzai. Quando abriram a empresa eram 3 pessoas. Hoje em dia são cerca de 100 colaboradores e continuam a contratar. Têm escritórios nos Estados Unidos e em Inglaterra e clientes nos mais variados pontos do mundo. Para ter uma noção, nós, neste momento, os nossos clientes estão a processar mais de $1 bilhão por dia com o nosso software. Para ter uma ideia, costumo dizer que $1 bilhão seria o suficiente para comprar todos os jogadores do Benfica, do Porto e do Sporting 2 vezes por dia. Não querem revelar os números do volume de negócios anual, mas adiantam que o objetivo para o final de 2016 é ultrapassar os 30 milhões de euros em vendas. São uma empresa de grande escala, sobretudo dedicada ao combate da fraude financeira, e é por isso que aconselham cuidados básicos na utilização da internet para fazer qualquer compra. Usar sites conhecidos, de preferência, validar que o site tem aquele cadeadozinho no canto que indica que é uma transação segura, validar o seu extrato mensalmente ou com alguma regularidade. Quando falar com alguém que se faça passar por um comerciante ou um banco, não revelar a informação toda. Muitas vezes alguém está a tentar enganá-lo. O jogo do gato e do rato online é permanente e está sempre a mudar. Evitar o cibercrime passa por mudar comportamentos. Alguns deles podem ser tão simples como escolher a opção de navegar de forma anónima para evitar o histórico dos sites que visita. Hoje em dia, todos os navegadores, todos os browsers, têm a capacidade de navegação anónima. É extremamente simples, nós só temos que ir ao browser e abrir a navegação anónima. Portanto, não pomos tudo e a todo momento em todo lado, não é? Fazer comentários de qualquer maneira, pôr fotografias da nossa família, dos nossos amigos, identificar os nossos amigos nas redes sociais, comentar tudo e mostrarmos tudo, o que estamos a almoçar, o que estamos a jantar, o restaurante onde estamos, etc., porque estamos sempre a dar informação. Se eu não preciso da minha georreferenciação no meu telemóvel a toda a hora, porque é que eu tenho que a ter ligado? Se eu não preciso da rede wireless a toda a hora, porque é que eu tenho que ter ligado? Portanto, alguma cultura de desligar os serviços que nós não estamos a precisar e só os ligar estritamente quando necessário. Estima-se que, diariamente, sejam recolhidos 2,3 bilhões de gigabytes de dados. 90% dos dados que existem atualmente
foram recolhidos nos últimos 2 anos. A qualquer hora, em qualquer lugar do mundo, podemos estar a partilhar informação pessoal sem sabermos que o fazemos. A proteção de dados pessoais preocupa académicos, mas também responsáveis políticos. Se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, este vídeo da Comissão Europeia revela o estado em que podemos ficar quando navegamos na internet. O apelo é simples. Se estivermos online, revelamos mais do que pensamos. Ganhe controlo dos seus dados pessoais.